Opa, vamos lá! Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você tem algum interesse no assunto relacionado a crédito consignado. Talvez você já atue nesse ramo e esteja buscando ferramentas para aprimorar o seu time de vendas. Ou talvez você esteja iniciando nesse ramo e queira buscar ali informações sobre como que funciona, sobre o que é o consignado. Ou talvez você já tenha começado a trabalhar com isso, mas você ainda está se sentindo meio confuso com todas essas nomenclaturas do crédito consignado e está buscando se aprofundar mais em relação a como que funciona esse produto. Se você está em qualquer uma dessas situações, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Porque nesse vídeo eu vou te falar qual foi o processo que eu utilizei para bater a meta todos os meses, desde que eu comecei a trabalhar com consignado lá em 2012. E vou te falar também como é que eu consegui adaptar isso para formar a minha equipe quando eu comecei a minha operação e como a gente conseguiu escalar esse modelo treinando as equipes de mais de 3.000 correspondentes espalhados por todo o Brasil. Mas aqui você não vai aprender só o processo para bater a meta, você vai aprender como que você pode dominar tudo sobre crédito consignado em apenas 2 dias ou então, talvez, formar o seu time de vendas e deixar aquele vendedor que não sabe nada sobre consignado pronto para vender em apenas 2 dias. Mas não é só vender, é realmente dominar tudo sobre o produto, se tornar um verdadeiro vendedor faixa preta que argumenta com calma, tranquilidade, utilizando um script que já foi testado e aprovado por vários correspondentes e que sabe destruir todas as objeções e criar ofertas irresistíveis para os seus clientes. E para quem que esse método funciona? Ele funciona para você que já é correspondente bancário e que está buscando ferramentas para conseguir aumentar a performance da sua equipe de vendas, ou até mesmo para formar os seus colaboradores do zero. E funciona também para você que está iniciando agora no mercado e quer agilizar a sua aprendizagem para você conseguir ter resultados mais rápido. E também é excelente para você que já acompanha o nosso trabalho na Escola do Crédito, ou às vezes até recebeu alguma recomendação de algum curso nosso e veio parar aqui para entender melhor sobre como os nossos treinamentos funcionam. E se você é um ex-bancário e está querendo se recolocar no mercado, viu no crédito consignado uma possibilidade, está analisando, nossa, será que eu faço um curso? Será que eu compro uma franquia? Como que eu posso aprender a dominar ainda mais esse mercado de crédito consignado? Esse vídeo também é para você. Assim como é para você que hoje já atua com o mercado financeiro com algum outro produto que não seja o consignado e está buscando uma maneira de diversificar aí a sua gama de produtos para conseguir vender mais e aumentar sua rentabilidade. E o que é mais legal disso é que aqui nesse vídeo a gente vai trazer insights que não valem necessariamente somente para o consignado. A gente vai falar sobre processos de venda que você pode aplicar até mesmo nos produtos que você já atua aí. Olha que legal! Ou talvez você nunca tenha ouvido falar em crédito consignado e está buscando uma maneira de empreender no mercado financeiro, quer saber como que funciona esse produto, como que é o processo de venda. Esse vídeo também é ideal para você. Mas agora você deve estar pensando, mas quem que é essa menina para me dizer que ela sabe o método para me fazer vender muito ou até mesmo para formar a minha equipe? Quem é ela na fila do pão, né? Porque falar qualquer pessoa fala, né? E você deve estar pensando, será que ela já vendeu algum dia? Será que ela já pegou no telefone para ligar, falar realmente com o cliente? E a grande verdade é que sim, mas antes de falar sobre mim, eu quero te falar um pouquinho sobre os nossos alunos, sobre os resultados que os nossos alunos já tiveram utilizando os nossos treinamentos. Se você quiser se aprofundar e ver um pouco mais sobre isso, você pode acessar o nosso Instagram e lá a gente tem o destaque de depoimentos. E lá tem uma série de depoimentos, todos os que couberam lá, né? Porque tem muito mais do que tem lá, mas chega uma hora que já nem cabe mais, né? Mas eu separei alguns aqui para te mostrar. Olha só esse depoimento, que legal! Bom dia, com muita alegria, tudo bem? Passando para te falar o que você já sabe. Nós adoramos o curso, parabéns pelo conteúdo, é muito objetivo. As meninas adoraram e já vão colocar em prática. Abriu muito a cabeça delas com novos argumentos e etc. E esse aqui, gostaria muito de elogiar o seu curso, pois hoje foi o primeiro dia de vendas após o curso e já saiu uma venda de 25 mil de saldo de portabilidade com troco de 2.500. Se você é novo ainda no mercado, você não deve estar nem entendendo o que eu estou falando, então é sinal de que você realmente precisa do curso para você entender o que são essas nomenclaturas do nosso mercado. E esse aqui que fala o seguinte: minha funcionária fechou uma venda muito boa hoje. Foi uma venda bastante difícil de fazer, pois o cliente era de outro estado e o banco, mesmo ligando confirmando os dados, alegou que poderia ser fraude. Ela deixou o cliente ciente de tudo,
conversou com o nosso supervisor e conseguiu a aprovação. Eu vejo que hoje, depois do seu treinamento, ela é outra colaboradora. E olha que fizemos apenas o básico e ela mesma reconheceu isso hoje. Quero agradecer por toda a sua ajuda. E esse aqui? Comprei ontem e já concluí o curso. Super enriquecedor, conteúdos importantíssimos para conseguir trabalhar nesse ramo. Realmente já dá para começar a trabalhar com todo esse aprendizado. Estou muito confiante agora. Antes do curso, minha autoconfiança era de 25%, agora é 90%. E eu ainda vou rever tudo novamente, focar em melhorar alguns pontos e tudo mais, porque eu quero montar a minha equipe e já apresentar o curso para eles antes de iniciarem. E olha, eu sabia que eu não ia me arrepender quando comprasse, valeu muito a pena, excelente, agora é só bater as metas. Mas esses são só alguns dos depoimentos que a gente recebe todos os dias. Se você quiser conferir mais, lá no nosso Instagram da Escola do Crédito tem um destaque chamado Depoimentos, que tem uma série de depoimentos lá e fotos dos nossos alunos e tudo mais. E isso tudo me deixa muito feliz, né? Muito lisonjeada, porque várias vezes a gente recebe, né, depoimentos, até mesmo presencialmente, de alunos que dizem que aprenderam tudo sobre consignado com a gente, que estão tendo muito sucesso, muito resultado, ou de alunos que só utilizam os nossos treinamentos para treinar a equipe, que disseram, olha, Rai, para mim é essencial, eu não vivo sem. Então, isso tudo mostra que o nosso trabalho realmente faz muito sentido e tem dado muito resultado. Mas como é que isso tudo começou, né? Será que sempre foi o meu sonho da minha vida trabalhar com crédito consignado? A grande verdade é que eu entrei na faculdade e o meu sonho era trabalhar numa multinacional e eu queria ganhar 3 mil reais por mês. Só que lá no último ano da faculdade, eu comecei a me inscrever, né, nos programas de trainee, tava super animada, querendo entrar em multinacionais e tudo mais, só que eu era muito jovem, eu terminei a faculdade com 19 anos. E eu competia com pessoas muito mais velhas e muito mais maduras. E por mais que eu andasse ali, né, nos processos seletivos, chegava um momento em que parava e eu não era chamada. Aí um dia eu fui convidada para fazer uma ação para uma empresa terceirizada do Santander. E eu fui só porque era Santander. Eu falei, então é agora que eu vou começar a ter uma relação aqui com o Santander e vou entrar nesse banco. E aí, depois que terminou a ação, eu queria continuar, mas não tinha como entrar no banco, porque aí eu descobri que era bem mais complexo do que eu imaginava. E foi assim que eu conheci o consignado. E aí eu entrei no consignado e logo quando eu entrei, eu já senti algumas coisas que eram muito diferentes, né? A primeira delas é que a cultura de banco ela é muito voltada para resultado, né? Então, eu fiquei extremamente preocupada. Eu falava, cara, eu tenho que bater a minha meta todos os meses, porque se eu não bater a minha meta um mês, eu vou ser mandada embora no próximo. Então, eu fiquei fissurada com esse negócio de bater a meta. Por isso que eu sempre falo que eu bati a meta todos os meses. Porque eu jurava que se eu não batesse a meta no mês seguinte, eu ia estar fora do jogo. Mas a grande verdade é que eu não consegui isso sozinha. Isso só foi possível graças a um excelente treinamento que eu tive quando eu entrei. Meu gestor era um cara gerente de banco por muitos anos e tudo mais, então ele era muito técnico. Então a gente passou por um treinamento de 10 dias, ele ensinou cada detalhe, cada coisinha do consignado. E isso foi essencial para eu conseguir bater a meta todos os meses, porque quando eu entendi todos esses detalhes do consignado, eu conseguia criar argumentos muito melhores. Eu entendi a possibilidade de amortização, então eu usava isso várias vezes no meu argumento. Eu entendi a questão da taxa reduzida, porque que era benefício e tudo mais. E eu conseguia argumentar bem incisivamente, né, em relação a isso. Então isso foi essencial para me trazer meu resultado. Mas como eu não vou ficar aqui falando abobrinha, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para você a minha planilha de produção. Mas mais do que isso, ó, eu tô gravando a tela aqui, eu vou abrir o meu e-mail e vou pegar as minhas planilhas de produção que eu mandava para minha gestora, porque antigamente era assim, né, não tinha sistema, era planilha de produção. Ó, pegar aqui alguma aleatória, planilha de fevereiro. Ó, 2014, hein? Vamos ver. Ó, e aí aqui tem a produção, ó, a produção bruta, a produção de refim, a produção de líquido. A nossa meta era 400 mil na época. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Ó, e aqui tem a de julho. Ó, aqui, produção bruta, produção de refim, isso aqui é produção de novo, vou mostrar aqui, ó, valor, refim, novo, olha quanto de dinheiro novo que a gente não fazia. Ó, 400, 139% da meta. Eu tô mostrando mais ou menos assim,
porque eu não posso mostrar CPF de cliente, né? Então aqui já dá para você ter uma ideia de mais ou menos os resultados ali que a gente fazia e tudo mais. E foi aí que eu me vi com 19, 20 anos ganhando 3 mil reais sem trabalhar numa multinacional. Eu fiquei realmente assim, impressionada. Era uma época que, cara, 3 mil reais há muito tempo atrás já era muito dinheiro, né? Então eu realmente ficava assim, abismada com tudo aquilo que a gente tinha de possibilidade. Eu realizei vários sonhos, eu fui pro cruzeiro, fui pra viagens, fui pra vários lugares assim, que foi realmente muito legal. Mas aí, como eu falei, né, não é o sonho de todo mundo trabalhar com crédito consignado. E aí chegou uma hora que eu fiquei cansada, eu falei, nossa, cara, que chato, não aguento mais isso, eu ficar ligando pro cliente todo dia, ai, não sei o que e tal. Só que aí, nessa hora, eu fui procurar outras possibilidades de trabalho e percebi que nenhum outro lugar ia me pagar tanto, com tão pouca idade, sabe? Os salários iniciais eram muito mais baixos que aquilo. Eu falei, não, realmente, vou ficar aqui, porque é o que eu sempre digo, né? A mosquinha do consignado, quando ela te pica, você nunca mais sai. Porque quando você entende realmente a oportunidade que você tem, quando você trabalha, ou até mesmo quando você oferece essa possibilidade para trazer alguém para trabalhar nesse negócio com você, é realmente muito transformador, né? Eu era uma menina da periferia, eu não tinha nada, o consignado me deu tudo que eu tenho hoje é graças ao consignado. Então, assim, nessa hora a gente percebe que realmente é um negócio diferenciado, sabe? Não é qualquer coisa ali, não é qualquer trabalho. Então, eu me mantive lá. Um tempo depois eu fui trabalhar numa promotora, porque eu queria me aprofundar mais nos conhecimentos desse mercado, e foi aí que eu entendi quais eram as ferramentas que eu precisava para montar minha operação, e comecei minha operação. Comecei com uma série de desafios, muito jovem, com 22 anos, não sabia nada, eu nunca tinha empreendido, assim, muito imatura, e fui aprendendo, errando. E um dos meus primeiros erros foi, com certeza, a parte de contratação, né? Porque como eu tinha esse sonho de trabalhar em multinacional, eu pensava que ninguém queria trabalhar comigo. Então, tipo, qualquer pessoa que fosse lá e que se interessasse, eu já contratava, eu nem analisava muito, porque eu falava, nossa, se essa pessoa aqui tá querendo, tá tudo bem, já vem aqui, já vou aproveitar ela, porque não é todo mundo que vai querer. Eu pensava que todo mundo só queria trabalhar em grandes empresas, e eu não via a minha operação como uma grande empresa, que tivesse possibilidade de crescer, de trazer uma carreira, não via isso, entendeu? E isso fez com que eu fosse trazendo pessoas que não tinham nada a ver comigo, ou que não tinham nada a ver com a empresa. E assim, teve um dia que eu olhei pra minha empresa e parecia que eu tinha criado um monstro, sabe? E é uma sensação pior do que você trabalhar num lugar que você não gosta, porque você criou uma empresa que você não gosta, com pessoas que você não se conecta, e, meu, isso foi muito complicado pra mim. E aí eu tive que recomeçar do zero, tudo do zero em 2018. E para começar do zero, eu contei com uma grande ajuda de um empresário aqui da minha cidade, que é dono de uma startup, e ele me deu algumas consultorias. E todos os dias que eu fui lá e falei com ele, me veio insights que foram muito importantes para mim. E o primeiro deles foi em relação à contratação, porque no primeiro dia ele me falou que eu tinha que contratar baseado na minha missão, visão e valores, e me passou todo um fluxo de contratação que foi essencial para eu conseguir formar uma boa equipe, não só naquele momento, como até hoje, né? Hoje eu sou apaixonada pela minha empresa, apaixonada pelo projeto, apaixonada pelas pessoas que trabalham comigo, e eu nunca pensei que eu fosse conseguir chegar nesse nível antigamente, entendeu? Então, isso é algo que realmente me deixa muito feliz, e eu só aprendi quando eu entendi essa questão de contratar pela missão, visão e valores, e principalmente de valorizar essa oportunidade que a gente oferece, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de abordar quando eu trago alguém para a nossa operação, porque hoje eu valorizo muito essa questão de oferecer para alguém a possibilidade de trabalhar nesse mercado, porque esse mercado não transformou só a minha vida, como transformou a vida de milhares de brasileiros que a gente acompanha todos os dias pela Escola do Crédito. Então é um grande privilégio você ter a possibilidade de trabalhar com isso hoje, ou você ter a possibilidade de trazer alguém para esse mercado e formar nessa profissão que traz tanta oportunidade para pessoas que talvez não teriam acesso a esse tipo de condição. Mas os meus problemas iniciais de contratação não aconteciam somente pelo fato de não saber contratar, aconteciam também porque na correria do dia a dia, por mais que eu soubesse tudo sobre consignado, conseguisse argumentar perfeitamente com os clientes, eu não tinha tempo de passar um treinamento completo, estruturado para minha equipe.
Porque quando eles chegaram, eu me lembro até hoje do dia que eu contratei a minha primeira colaboradora, eu não sabia como começar a explicar para ela, eu não tinha apostila, eu não tinha material, eu não tinha um treinamento formatado, eu não tinha nada. Eu abri um sistema de consulta, falei, olha, o consignado é assim, assim, assado, isso aqui é a margem nova, se você fizer assim é um refim, não sei o que e tal. Eu fui explicando assim, porque pra mim é muito simples, né? Depois de anos trabalhando, pra gente é simples. E aí eu olhei pra cara dela e ela tava com uma interrogação gigante no rosto, assim. E eu tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar isso? E foi nessa hora que eu percebi, né? O quanto é desafiador a gente explicar algo tão complexo como consignado, principalmente agora que a gente já domina, né? E no final das contas, eu vou dizer pra você que eu não dei um bom treinamento pros meus primeiros colaboradores, não. Eu fui fazendo do jeito que dava e tal, mas o grande problema era que quando dava ali aqueles 3 meses e que eu tinha que dispensar, eu me sentia culpada também, porque eu não sabia se a culpa era minha ou se a culpa era dele, sabe? Eu ficava pensando, cara, será que eu fiz tudo que eu precisava fazer realmente? Será que eu me dediquei ali ao máximo, oferecendo as informações para eles e tudo mais? Entende? E aí, com o tempo, depois do processo de vendas que a gente criou, que foi resultado de um terceiro erro muito grave que eu cometi na minha operação, que era não gerir o tempo da minha equipe. A gente sempre fica muito focado em falar sobre meta. Olha, a meta é essa, eu quero que você bata a meta, tá? É só isso. E você não pensa ali na estratégia, nas ferramentas que você vai oferecer, no controle que você vai fazer. Era só isso, era só falar, olha, a meta é essa, tá aqui, faz aí. E sempre isso ficava muito jogado, né? E nem sempre eles conseguiam ali atingir o resultado e tudo mais. E eu ficava pensando, cara, por que será que no banco eu conseguia e por que aqui tá sendo tão difícil, né, engajar a minha equipe para conseguir atingir esse resultado? E eu entendi que, na verdade, no banco o que acontece é que, além de ter um treinamento excelente, quando a gente tá numa equipe onde todo mundo bate a meta, a gente fica meio que motivado a fazer isso, entendendo que aquele é o fluxo, que você precisa estar inserido nisso para conseguir ter esse resultado. Mas quando você não tem nada, quando você não tem equipe, quando ninguém ainda bate a meta, começar a formar todo esse processo é extremamente desafiador. E não ter dados para gerir, não saber como gerir, no começo, né, do empreendedorismo era muito complexo. E aí um dia eu conheci o livro Receita Previsível. E o livro Receita Previsível, ele me mostrou que, na verdade, quando a gente traz alguém para a nossa empresa, mais do que contratar a pessoa, é como se a gente estivesse comprando pelo tempo dela, né? E nós, como gestores, a gente tem que fazer os ajustes necessários no processo para que o tempo dessa pessoa seja o mais eficiente possível. Então, no livro Receita Previsível, ele diz o seguinte: o grande problema acontece quando você pega um vendedor e você espera que ele faça a prospecção para encontrar o cliente, que depois faça a venda e que depois finalize ali a oferta, faça o contrato, faça todo o processo e ainda te entregue um bom resultado, entende? Porque ele tem tantas atividades ali que ele precisa fazer que às vezes ele não consegue ser tão produtivo no tempo dele. Às vezes negociar para ele pode ser mais gostoso do que fazer prospecção, então ele faz pouca prospecção e isso vai impactar diretamente no resultado que a gente vai ter ali no final das vendas, entendeu? Então a Receita Previsível, ele fala muito sobre dividir essas etapas em 3, entre dividir o processo ali de prospecção e captação de clientes, e depois o processo de vendas e depois o processo de pós-venda. E isso me fez realmente entender como é que funcionava esse processo, porque é algo que eu tenho dificuldade também, né? Principalmente no consignado do INSS, onde cada vez mais a gente liga para os clientes não atendem. É muito irritante isso de você ficar o dia inteiro tentando discar e tentando falar, e chega uma hora que realmente ninguém atende, você perde o foco, e aí quando ele atende, ele é grosseiro, e aí você não consegue manter a energia. Isso é muito complicado. Então a gente ajustou o nosso processo para aquela época, para a realidade que a gente tinha. E a gente fez isso contratando estagiários para fazer o processo de prospecção. Então eles faziam todo esse processo de prospecção, que é o processo de oferta inicial, de demonstrar um primeiro interesse do cliente, no escuro. Eles não tinham nenhuma informação, eles só tinham ali, às vezes, o telefone, nome do banco, e ligavam um por um ali. E aí, depois que esse cliente tinha interesse, aí sim eles mandavam para o pessoal de vendas. Porque eu tinha uma equipe de vendas que era boa, que dominava, que entendia, mas que às vezes perdia muito tempo fazendo aquele processo inicial. Então a gente fez esse processo. E aí, depois
que a galera de vendas ia lá, ficava toda focada em negociar com o cliente, conversar, vender e tudo mais, recuperar aqueles clientes que estavam pensando e tal. Aí, quando o cliente fechava, eles passavam para o pessoal do operacional. E aí foi nessa hora que as coisas realmente começaram a funcionar, entendeu? Porque aí a gente conseguiu ter muito mais produtividade e muito mais resultado que compensava, né, toda essa equipe. Óbvio que, na época, as meninas que faziam a prospecção e as meninas que faziam o operacional eram estagiários e somente o vendedor era realmente CLT, entendeu? Para facilitar ali e reduzir os custos. Isso era tudo que a gente usava na época que eu me deparei com esse conceito. Hoje a gente tem muito mais tecnologia e ferramenta que a gente utiliza todos os dias. Por exemplo, agora o processo inicial de captação, a gente pode utilizar a URA, a gente utiliza SMS, a gente utiliza envio de WhatsApp em massa, a gente utiliza tráfego pago, a gente faz algumas ações na internet, blogs, vídeos e por aí vai. Então tem um monte de ações que a gente pode utilizar hoje, tanto de captação em massa, além de outras maneiras tradicionais que a gente pode utilizar também para captar clientes agora que a gente tem mais produtos que a gente pode trabalhar. Como, por exemplo, panfletagem, visitas, parcerias, ações de marketing em praças, em semáforos, na rua e por aí vai. Então, você pode utilizar todas essas ferramentas de captação que vão trazer clientes interessados para a sua empresa e aí, quando esses clientes interessados chegam, eles já vão entrar em contato direto com o seu vendedor. Como que esses clientes podem chegar? Se você tiver uma operação menor, você pode colocar seu endereço. Se você tem uma operação maior, você pode trabalhar muito com o seu site, com uma captação de lead pelo seu site, por exemplo. Seja por QR Code num panfleto ou em algum lugar, ou seja por tráfego pago, seja por direcionamento online, seja por direcionamento de link, quando a gente manda ali, né, as mensagens e tudo mais. E aí você pode decidir qual é o meio que você quer utilizar para que esse cliente chegue para o seu vendedor. E aí, quando esse cliente chega para o seu vendedor, você precisa ter algum sistema para gerenciar isso, né? Gerenciar de onde que veio esse cliente. E aí, o seu vendedor vai fazer ali o contato, vai fazer a oferta. Esse vendedor precisa marcar se o cliente fechou, para onde que ele vai, aí ele direciona para o operacional. Se o cliente quer pensar, tem que agendar lá, para você conseguir ter todo esse controle. Se o cliente não tem possibilidade de fazer agora, para onde ele vai, ele tem que ficar lá guardado, registrado no sistema, para que você consiga gerenciar isso, né? Qual é a ação que está dando mais resultado, o que está funcionando, o que não está. Se não está funcionando porque está vindo poucos acionamentos daquelas ferramentas, ou se não está dando resultado porque o seu vendedor não está argumentando muito bem. Antigamente era muito comum que a gente fizesse todo o processo de argumentação e venda pela ligação. Hoje muita gente utiliza o WhatsApp, apesar do fato de que eu acho que a ligação funciona muito e é imbatível em algumas situações, porque a gente consegue argumentar com o cliente, entender melhor ali os motivos dele, sabe? E se conectar muito mais com o sentimento, mas eu sei que hoje o WhatsApp é uma excelente ferramenta e que pode ser utilizado sim. Então, é algo que a gente precisa adaptar ali na nossa operação, né? Às vezes até pensar em utilizar ferramentas de uso do WhatsApp em massa, onde você vai conseguir utilizar o WhatsApp em várias máquinas, né? Um único WhatsApp para conseguir unificar isso, deixar isso mais organizado. E aí depois a gente chega no processo em que ele vai para o pós-venda. E aí a gente organiza tudo isso no sistema. Por quê? O que a gente faz no pós-venda? A gente faz todo o controle desse cliente até o pagamento, né? Para que o cliente tenha realmente ali uma experiência diferenciada com a sua empresa para que ele se fidelize e principalmente porque é assim que você vai conseguir fazer o gerenciamento da sua carteira. Hoje a gente tem cada vez mais produtos chegando no mercado, né? Então, por exemplo, se você tem tudo isso registrado ali num sistema, depois de um tempo você pode ir lá e fazer uma filtragem e oferecer um outro produto que surgiu para esses mesmos clientes que você já fechou. Eles já te conhecem, eles já têm relacionamento com você, você já tem o telefone deles, então você vai conseguir aproveitar e ter muito mais resultado com esses clientes, entendeu? Então, fazendo todo esse processo, gerindo esses dados, aí sim você consegue ter muito mais resultado. E óbvio que tudo depende de operação para operação. Se você hoje tem uma operação que atua com portabilidade, com algum convênio específico, pode ser mais complexo, pode exigir que você tenha mais pessoas atuando. Se você atua hoje somente com cartão, somente com novo, somente com FGTS, esse processo final pode ser mais simples. O seu vendedor pode finalizar a venda ali e já digitar e já fazer todo o processo ali de
assinatura com o cliente, pode ter uma pessoa somente para fazer o acompanhamento, caso tenha alguma pendência. Esse ajuste de estrutura você pode mudar de acordo com a sua operação, mas o que é importante aqui é que você entenda que essa é a estrutura, esse é o modelo que funciona para que você tenha resultados hoje em dia. Mas o ponto é que nada disso funciona se você não tiver uma equipe muito bem formada. Porque assim, para o seu pessoal de vendas conseguir ter um máximo de resultado, eles vão ter que ter realmente um conhecimento muito aprofundado de produto, porque só esse conhecimento que vai fazer com que eles consigam argumentar da melhor maneira possível. E é esse detalhe que eu não consigo te trazer aqui. Aqui eu te expliquei alguns erros, alguns métodos, alguns processos que você pode fazer, mas essa parte técnica de conhecer realmente o produto, de dominar tudo sobre crédito consignado, é o que você tem acesso quando você adquire o treinamento Vendedor Faixa Preta, que é o nosso treinamento completo de vendas. Mas então você deve estar pensando, então o que é esse treinamento Vendedor Faixa Preta que essa menina tanto fala, né? Vendedor Faixa Preta é o treinamento de consignado mais vendido do país. Nós da Escola do Crédito fomos pioneiros, né, na criação de conteúdo para esse segmento e hoje nós temos mais de 3.000 alunos na Escola do Crédito. E o Faixa Preta ele é excelente para formação de novos colaboradores. Então, se você hoje tem um colaborador que você acabou de contratar, ele não sabe nada, você pode deixar ele 2 dias assistindo o Vendedor Faixa Preta, ele fica pronto para vender e ele vai te trazer resultados 1000 vezes mais rápido do que qualquer outro vendedor que não passe pelo treinamento Vendedor Faixa Preta, se você for aquele gestor que está ali na correria, não tem tanto tempo para estar treinando ali, né, todos os dias. E mais do que isso, né, o seu tempo é muito valioso para você ter que parar e treinar sempre que contrata uma nova pessoa. Então, com isso, o Vendedor Faixa Preta, ele te auxilia aí até mesmo para você otimizar o seu tempo. Mas ele também é excelente para aquela equipe que já está atuando. Então, se você tem uma equipe, se você quer deixar eles mais engajados, com mais argumentos, o Vendedor Faixa Preta também é excelente para isso. Ou se você está começando agora, ingressando nesse mercado e você mesmo está buscando maneiras de se aprofundar e aprimorar seus conhecimentos em relação ao mercado, o treinamento é excelente para agilizar seus resultados e te trazer vendas muito mais rápidas. Porque o Vendedor Faixa Preta funciona da seguinte forma, ó, eu entrei aqui dentro do nosso portal do aluno, que é o portal do aluno que você tem acesso quando você compra. Logo aqui, para começo de conversa, a gente fala um pouco sobre a oportunidade, né, de trabalhar nesse mercado. É um módulo excelente ali de motivação ali para quem está entrando. E aqui a gente tem também uma apostila completa do curso que resume absolutamente todas as aulas, com mais de 200 páginas. Super interessante para que o seu vendedor depois vá e olhe de novo, tire dúvidas e tudo mais. Se você quiser facilitar seu processo, você pode imprimir uma só e deixar disponível na sua empresa para consultas. Aí a gente tem aqui o módulo onde a gente fala sobre as linhas de crédito, porque eu acredito que é essencial que o seu vendedor entenda primeiro sobre como que funcionam as linhas de crédito para que ele entenda a lógica, né, de como funciona o consignado, para que ele consiga argumentar melhor, entende? Aí aqui, em consignado, a gente explica as questões básicas do consignado. A gente fala sobre margem, sobre averbação, sobre reapresentação, sobre a questão de banco de rede, banco de correspondente, sobre as documentações necessárias, tipos de contrato e tudo mais. Depois a gente entra na parte de convênios e trabalha nas especificidades de cada convênio. E aqui a gente tem INSS, SIAP, Exército e Marinha. Aqui dentro do INSS, só para você ter uma noção, ele está 100% atualizado. Ele fala em relação às questões da margem, ele fala do aumento de margem que tem todos os anos, ele fala da averbação, da maciça e tudo mais. Aqui a gente tem um módulo de atualizações. Então, sempre que tem uma nova atualização no mercado, é aqui que vai aparecer as aulas. Depois a gente entra no módulo de contratos, onde a gente aborda contrato novo, refinanciamento, portabilidade, cartão de crédito. E tudo isso a gente mostra no detalhe. Por exemplo, aqui no refinanciamento eu falo o que é, eu explico a questão do saldo devedor, como calcular o valor liberado e tudo mais. Aqui, nessa parte da portabilidade, a gente explica todos os detalhes da portabilidade, quais são os modelos de portabilidade que tem, o que é a retenção, o que você faz no dia que retorna o saldo, todo o fluxo da portabilidade. Quando a gente fala de cartão, a gente tem aqui um treinamento completo de cartão, onde a gente inclui todas as questões em relação a como que funciona o cartão de crédito, como que simula, como que é o processo da venda, como que é a abordagem. É um curso gigante, enorme sobre cartão.
Então aqui a gente passou por toda a parte técnica, daqui para baixo a gente entra mais na parte de abordagem de vendas. Eu geralmente recomendo que você passe essa primeira parte primeiro e depois a segunda. Lembrando que, você viu só que é tudo muito dividido aqui os módulos. Então isso quer dizer o seguinte, olha, eu só trabalho com CIAP, passa um módulo só de CIAP. Olha, eu só vendo cartão, passa somente o módulo de cartão, é você que define o que você quer fazer, entendeu? E quando a gente chega aqui em vendas, a gente tem essa parte aqui, ó, da estratégia, que é onde a gente fala de estratégias de filtro de mailing, a gente explica o conceito da receita previsível, que foi o que a gente falou. Aqui eu falo, olha, quais filtros você deve fazer para vender novo, refim, portabilidade, por aí vai. A gente tem aqui a aula de script, então a gente tem um módulo onde a gente explica todo o nosso processo de script inicial, a gente mostra todo o processo de simulação, como que a gente faz os cálculos de simulação, como que a gente quebra as principais objeções dos clientes. Então, alguns clientes têm um perfil específico, olha, eu gosto só de fazer em prazo curto, como é que eu quebro? Ou eu gosto só de fazer no banco, como é que eu quebro essa objeção? Alguns clientes questionam, falam assim, mas se o consignado tem uma taxa de juros tão baixa, por que eu vou pagar o dobro? Aqui a gente explica como que ele pode quebrar todas essas objeções. E como a gente sabe que nem todos os clientes vão fechar aqui nesse primeiro momento, a gente tem a etapa aqui de venda pelo WhatsApp, onde a gente fala como que você pode utilizar o WhatsApp como um aliado seu no processo de vendas. E depois a gente tem a parte aqui de fechamento, que é quando o cliente finaliza e a gente tem que digitar e mandar para ele tem que fazer a assinatura e tudo mais. Aqui a gente passa todas as questões para essa etapa, tá? E a gente tem alguns bônus aqui, que são o de gatilhos mentais, um módulo de motivação. Esse módulo de contratação é um módulo muito legal, onde eu falo todo o meu processo de contratação. E agora, né, como a gente tem novos produtos se fortalecendo cada vez mais daqui para frente, a gente criou aqui um módulo de FGTS, ainda faltam algumas aulas aqui no final, vão ter umas 30 aulas nesse módulo de FGTS, é um módulo completo, e a gente também tem um módulo aqui de perspectivas para 2022, às vezes muitas pessoas ficam assim pensando, nossa, será que vai ser um bom ano? Como é que vai ser? A gente fez uma aula aqui bem legal para te dar um panorama geral do que vai acontecer. E aí, só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar mais ou menos como são as aulas. Por exemplo, eu vou abrir aqui essa aula de portabilidade na parte de cálculo de saldo devedor. A gente utiliza uma tecnologia nas nossas aulas chamada Lightboard, onde eu vou escrevendo na lousa e fazendo os cálculos junto com o aluno. Ó, tá vendo? Aí eu vou destacando aqui os pontos que ele precisa se atentar e tal. Olha, aqui eu explico como que funciona a questão do cálculo de saldo devedor. Olha aqui, eu uso o celular e mostro como que a gente faz o cálculo junto, para garantir que ele vai entender todos os conceitos complexos do consignado, entendeu? E essa plataforma, ela foi toda pensada para se certificar de que o seu vendedor está realmente fazendo o curso, porque nem sempre você vai ter tempo de ver lá, né, se ele está fazendo ou não. Então, por exemplo, ó, quando a gente clica aqui, então, por exemplo, tem esse reloginho aqui, ó, quando você coloca o mouse aqui, ele vai te mostrar, ó, quantos segundos dessa aula já foi assistido, entendeu? Até onde ele já foi, se assistiu, se não assistiu. Então, isso vai te ajudar a entender se eles realmente assistiram tudo, sabe? Porque às vezes, assim, você pensa, olha, eu já treinei 3 equipes. Se o vídeo tem 1 minuto, então, para que todos eles tenham assistido, tem que ter 3 minutos assistidos daquela aula, e aí você vai saber. E aí você pode fazer só um overview geral para se garantir. Uma outra forma de garantir se ele realmente entendeu do conteúdo é nas avaliações. Ó, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira avaliação aqui. Ou você pode clicar aqui, ó, em avaliação crédito consignado e fazer o download da avaliação e aplicar lá com eles e depois entrar em contato com o nosso suporte que a gente te manda a correção. Além disso, em todas as aulas a gente tem aqui o campo de envie suas dúvidas. Então, se algum aluno tiver alguma dúvida enquanto estiver fazendo, pode mandar as dúvidas aqui. A gente sempre inclui também materiais complementares para você ter ainda mais
conteúdo ali à sua disposição. E além disso, a gente também prepara certificados para toda a sua equipe. Então, minha equipe fez aqui e tal, só entrar em contato com a gente, que a gente elabora o certificado para cada um deles. E assim você consegue oferecer uma experiência muito, muito mais legal para o seu novo colaborador. Ele vai chegar, ele vai ter acesso a uma plataforma, ele vai fazer um treinamento completo, entende? Ele vai ter acesso a um certificado. Então, tudo isso faz com que ele tenha uma visão muito melhor da sua empresa, né? Daquela pessoa que pensou ali em todos os detalhes e tudo mais para oferecer o máximo de conhecimento possível. E assim o seu vendedor fica muito mais confiante ali na hora de fazer as primeiras vendas, entende? E o melhor de tudo isso é que o treinamento fica disponível para você por 1 ano e sempre que tem qualquer atualização você recebe. Então, por exemplo, agora a gente está atualizando o módulo de FGTS, a gente vai colocar vários outros módulos de produto. Todo mundo que já tem o treinamento vai receber as atualizações. E mais do que isso, né? Pelo fato de você ter acesso a ele durante 1 ano, com visualizações ilimitadas, você pode treinar quantas pessoas você quiser durante esse período. Sempre que você contratar, você pode utilizar ele para treinar. E mais do que isso, a gente tem uma garantia aqui que é uma garantia incondicional. Funciona assim. Comprei o curso, fiz o curso, assistiu tudo, entra em contato comigo, devolvo o seu dinheiro. Porque a gente pensa em cada detalhe, a gente faz tanto para oferecer, para que o curso tenha tanto valor, que mesmo oferecendo essa garantia incondicional, a gente nunca recebe solicitação disso, justamente porque a gente sabe o valor daquilo que a gente entrega. E mais do que isso, eu tenho um desafio para você. Se você está hoje pensando em contratar, ou se você acabou de contratar, faz o seguinte, acabou de contratar, pega o treinamento, passa o treinamento 2 dias. Se em 15 dias ele não te der o resultado ainda superior ao valor que você usou para comprar o treinamento, pode entrar em contato com a gente devolve o seu dinheiro, cancela o treinamento, tudo resolvido. Ou se você vai contratar, compra o treinamento antes de contratar. Faça o módulo de contratação, você vai entender todo o nosso processo, depois utiliza ele como base, contrata a sua equipe, treina os seus vendedores. Se depois de 15 dias eles não derem resultado, você não ficar impressionado com o resultado, mais uma vez, entre em contato com a gente devolve o seu dinheiro. E mais legal ainda, o que eu sempre digo, né, para as pessoas que ainda não têm o faixa preta. Quando você adquiriu o faixa preta, treina um vendedor que não sabe nada de consignado, deixa ele lá 2 dias assistindo. Depois que ele assistiu, só abre um sistema de consulta na frente dele e fala para ele te explicar o que ele está vendo. Você vai ver que só com o treinamento ele vai conseguir te explicar, ele vai conseguir te falar o que é novo, o que é refim, o que é portabilidade, por que é portabilidade, como que funciona, como que calcula. Ele vai entender tudo aquilo lá só com o treinamento, para você ter uma ideia de como que o treinamento é didático e aprofundado ali para garantir que ele vai entender sobre o produto. E tudo isso é o que vai te dar tudo o que você precisa para conseguir fazer com que esse vendedor tenha resultado muito mais rápido. Porque fazendo todo esse processo que eu te falei, de estruturar o seu processo de vendas com um vendedor que realmente domina tudo, consegue argumentar, entende as técnicas e tudo mais, aí não tem para ninguém. É só arrebentar, bombar e vender muito crédito consignado. E agora você deve estar pensando, né? Ela falou de devolver disso, daquilo, falou que o curso tem tanta coisa assim, quanto será que é esse curso? Hoje o treinamento Vendedor Faixa Preta sai por apenas R$ 997. E o melhor é que ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Então não perca tempo, clica agora no botão que está aqui embaixo, em algum lugar aqui dessa tela. Aproveite e viva agora essa transformação na sua empresa e forme uma equipe de verdadeiros vendedores faixa preta.